Paz do Senhor para todos, né? Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para meditarmos mais um pouco na palavra de Deus. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Então, vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o médico Lucas, conhecido como o Evangelho de Lucas. Capítulo de número 7. A começar do versículo 11. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o médico Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, que tem por título a leitura O Filho da Viúva de Naim. Vamos ler a palavra de Deus. E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez reunidos no teu nome. Ô Jesus Cristo, glorificamos também o teu santo nome, porque reconhecendo que se estamos reunidos é graças ao teu amor, ao teu sacrifício na cruz do Calvário. Espírito Santo, reconhecendo que esse é o teu ministério. Eu não sei como fazer. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração. Então me ajuda a me render essa noite e fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos trazer uma mensagem da parte de Deus e ela vai estar subordinada a um tema: o poder de um sonho. Não aquele sonho que nós temos quando dormimos, mas aquele sonho que nos move, aquele desejo de conquista, de realizações. E para a gente definir um sonho, o que é sonho, a importância do sonho na vida do ser humano, a gente encontra um pouco de dificuldade. Mas eu lendo alguma coisa sobre isso, eu vi uma definição de um certo doutor que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele começa a analisar e ele diz que sonhos não são desejos. Desejos são intenções superficiais que não suportam a luta do dia a dia. Ela logo cessa, ela logo se esvai. E o sonho não. O sonho é algo que nos domina. É algo de onde nós tiramos força. O sonho é algo presente na vida do ser humano. E foi assim que Deus ele criou o ser humano. Com essa capacidade de sonhar. E sem o sonho,
o ser humano ele não consegue viver. Ele começa a vegetar, ele perde a alegria. Se tirar os sonhos da vida de um ser humano, tiram junto com ele o prazer de viver. A própria palavra de Deus, ela vai nos dizer e ela vai afirmar quando o profeta Joel, ele profetiza sobre a vinda, a descida do Espírito Santo na terra, ele vai profetizar um tempo, ele vai profetizar manifestações que aconteceriam, várias manifestações iriam acontecer com a vinda do Espírito Santo. Mas o profeta Joel, ele vai falar de algumas. Ele vai dizer, olha, os vossos filhos vão profetizar, os vossos jovens terão visões, mas os vossos velhos sonharão. Então, logo nós entendemos que o sonho é algo desejado e criado por Deus. Nós observamos que é uma manifestação do Espírito Santo na vida do ser humano. E quando o profeta Joel ele dá essa profecia, nós observamos que ele se refere a uma classe de pessoas, mas essa classe de pessoas não é a única. Ele se refere a essa classe de pessoas porque é nessa idade, é na velhice, que as pessoas já estão cessando de sonhar. Acham que já alcançaram tudo, realizaram tudo, e vão descansar e olhar para trás e olha para os jovens, não, agora é o seu tempo de realizações. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que quando o Espírito Santo vier, vai trazer um renovo sobre a vida dessas pessoas, porque o sonho, ele traz força, ele traz renovo. E o que nós entendemos com isso é que Deus, ele quer que nós terminamos os nossos dias na terra sonhando, desejando conquistar. Quando nós olhamos em nossa volta, tudo que foi criado pelo ser humano, tudo que foi criado pelo homem, nós glorificamos a Deus pela capacidade de Deus dar ao homem essa inteligência. Mas logo nós observamos e entendemos que nada do que está sendo feito e foi feito pelo homem foi feito além de um sonho. Tudo foi sonhado. Quando nós olhamos para um prédio, aquilo não aconteceu de repente, uma hora para outra. Alguém sonhou com aquilo, alguém desejou aquilo, e alguém investiu naquilo, alguém traçou metas e projetos e começou a trabalhar naquilo, na realização do seu sonho, até conseguir. Olhamos para o avião, olhamos para o carro, tudo que nós vamos olhar, nós vamos perceber que há realizações de homens, mas que antes eles precisaram sonhar com aquilo, desejar e lutar e buscar as realizações dos seus sonhos. O sonho, ele nos acompanha desde a nossa infância. É muito bonito nós ouvirmos uma criança dizendo o que ela espera ser no futuro. E nós conseguimos observar o prazer, a alegria que ela tem, o entusiasmo a ela narrar os seus sonhos. Embora aquilo vai passar, ela vai entrar em outro período, em outra fase da vida, aqueles sonhos, alguns não vão se realizar, mas aquele momento que ela está sonhando, aquilo traz uma realização sobre a sua vida. E isso faz parte da sua história e é muito importante na sua construção. Eu quero dizer com essa rápida introdução que o sonho ele é indispensável na vida do ser humano. E a ação do Espírito Santo na nossa vida é para restaurar essa capacidade na nossa vida que, dentro do contexto que nós estamos vivendo, tem sido perdida por muitos. E o adversário de nossa alma, conhecendo isso, ele consegue roubar os sonhos, ele consegue sepultar a vida de muitas pessoas. Qual a doença nos dias que nós estamos vivendo, conhecida como a doença do século? É a depressão. Embora eu não tenha muito conhecimento do assunto, mas eu posso afirmar que uma pessoa deprimida, presa de seus sentimentos, é uma pessoa que desistiu de sonhar. É uma pessoa que permitiu que os seus sonhos fossem sufocados. Perdeu o desejo de viver. Porque o suicídio ele tem aumentado tanto nos nossos dias. Porque essas pessoas, em algum momento, deixaram de sonhar. Tiveram seus sonhos
sufocado. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E Deus, Ele vai restaurar essa capacidade na tua vida. Não importa o período, não importa o momento que você esteja vivendo, mas Deus marcou encontro com você neste dia para trazer essa palavra sobre a sua vida e trazer um novo tempo e um tempo de restauração. O texto que nós lemos nessa noite, ele vai nos ajudar a compreender bem isso que nós estamos falando. O texto ele fala de uma mulher, e o texto vai nos dizer que ela era viúva. Vai dizer a cidade, Naim. E para nós entendermos de uma forma correta o sentido daquilo que Deus quer falar conosco, precisamos compreender dentro do contexto geográfico, dentro do contexto histórico, o que era ser uma viúva naquele período. O que era ser uma viúva naquele tempo. Dentro daquele contexto, dentro daquela cultura, naquele lugar que ela morava. Aquela mulher era uma mulher judia. E pela lei judaica, as viúvas, elas não recebiam herança se não tivesse herdeiros para suscitar a sua descendência. Se uma viúva ela não tivesse filhos, assim que seu marido falecesse, toda a herança iria para o irmão do falecido e ela ficava abandonada. Ela ficava só. É por isso que quando a igreja primitiva ela começa o seu trabalho, ela começa a juntar e ter cuidado com essas viúvas que viviam desprezadas pela maioria dos irmãos. E é preciso nós entendermos isso, esse sentido, para nós entendermos a aplicação desse texto. Então, essa viúva, essa mulher de Naim, um dia ela se casa. E gerar naquele tempo era uma questão de honra, era uma questão de alegria. Uma mulher que não gerasse naquele tempo, ela era vista de uma maneira diferente. Ela era rejeitada pela sociedade. Mas só que o tempo de gerar na vida dessa mulher, ela chega. E ela vai dar à luz a um homem, a um varão, que era algo mais desejado naquele tempo. Quando aquela criança vem, ela juntamente com seu marido, ela começa a sonhar. Ela começa a desejar, ela começa a imaginar netos, a descendência. Ela começa a ser agradecida a Deus pelaquela criança. No 8º dia, ela leva aquela criança até o templo para ser circuncidada e levar a oferta de agradecimento a Deus. E o sacerdote, como todas as crianças, pega aquela criança, levanta para o céu e apresenta aquela criança a Deus e diz: Deus, faz dessa criança um profeta para o nosso povo. Só que o tempo passa e a Bíblia não vai nos fornecer o tempo exato, mas a Bíblia vai nos dizer que essa mulher, ela perde o seu marido. Ela agora está viúva e ela vai passar um período de sofrimento na sua vida. Ela vai estar de luto. Mas ela tem aquela criança, ela tem o seu filho. E esse filho, para ela, vai representar tudo nesse momento. Aquele filho dentro de casa, ela começa a observar e através dele ela começa a ser consolada. E ela começa a estar agradecida a Deus. Deus, eu sou viúva, mas eu tenho um filho. Eu não estou abandonada. Eu tenho alguém que vai suscitar a minha descendência. Eu tenho alguém que o Senhor colocou no meu caminho, que vai receber toda a herança. Eu vou estar abrigada, eu vou estar segura. Isso era o sonho, isso era o que restava para a vida dessa mulher. Todos os seus sonhos, todas as suas esperanças estavam depositadas nesse único filho. Sem esse filho,
como eu disse antes, a herança seria passada para o irmão do falecido e essa viúva estaria abandonada. E ela amargaria todo o sofrimento de não ter mais descendência, da sua descendência ser arraigada para sempre na face da terra. Isso para um judeu era uma dor tremenda. E ela acha consolo na vida dessa criança. Só que o tempo passa, a Bíblia não vai nos dizer de que forma essa criança morreu. Os estudiosos, segundo a tradição judaica, esse jovem tinha 17 anos quando faleceu. Não sabemos a causa da morte. Se foi uma morte lenta, se foi uma morte repentina, o que sabemos é que esse jovem morreu. E junto com a morte desse jovem, além de uma mãe estar perdendo o seu único filho, além da mãe estar sofrendo, tinha em si todo o seu sonho, todo o seu projeto de vida. Ela não iria sepultar simplesmente o seu filho, simplesmente entre aspas, mas ela seria sepultada junto. Embora ela voltasse do cemitério, do local onde seu filho iria ser enterrado, mas ali estaria sepultado o grande amor da sua vida, o seu filho, e juntamente com ele todos os seus sonhos, toda a sua perspectiva de vida e todos os seus projetos para todo sempre. E a Bíblia vai nos dizer que começa o cortejo fúnebre. O caixão sai da casa da viúva. E a viúva, ela vai diante do caixão. A palavra de Deus vai nos dizer que uma grande multidão da cidade começa a acompanhar aquele enterro, aquele velório. Há muito choro, há muita angústia. O sacerdote, o pastor da época, ele está distante da viúva. Ele está distante do caixão, porque ele não poderia se aproximar de nada morto. No mínimo, ele está à distância de 10 metros do caixão. E aquela multidão vai caminhando para fora da cidade, porque era fora da cidade o cemitério, não poderia enterrar ninguém dentro da cidade. Eu imagino os passos que aquela mãe vai dando, e ela se lembra, ela conhece que ela já passou um dia da sua vida por aquele caminho, quando ela foi enterrar o seu esposo. Eu creio que naquela trajetória que ela está fazendo, a cada passo que ela dá, a memória dela vai se lembrando de momentos que ela viveu com aquele filho. Ela vai se lembrar do dia que ela circuncidou, ela vai se lembrar do primeiro passo, da primeira palavra. Lembrança está vindo na mente dessa mãe e ela está sofrendo com tudo aquilo ali. Sem esperança, com a perca do seu único filho, ela está sentenciada pelas circunstâncias da vida. Só que a Bíblia vai nos dizer que Jesus está vindo. E o texto vai nos dizer que Jesus está vindo com muitos dos seus discípulos. E com uma grande multidão que também está acompanhando Jesus e os discípulos. Imagine essa cena. Saindo da cidade, uma grande multidão, chorando, com angústia. Entrando na cidade, outra multidão, caminhando, seguindo a Jesus Cristo. Essas multidões, elas vão se encontrar na porta da cidade. E algo vai acontecer naquele dia. A ordem universal do mundo é que quando se vem um cortejo fúnebre, se abra espaço para que o cortejo fúnebre passe. Para os judeus, eles faziam muito mais do que isso. Eles abriam espaço, o cortejo fúnebre passava e eles acompanhavam o enterro até o sepultamento daquele defunto.
Só que naquele dia, algo vai acontecer diferente. A Bíblia vai nos dizer que Jesus se moveu de íntima compaixão pelaquela mulher. E Jesus ele vai quebrar a regra universal. E aqui eu já quero liberar uma palavra, que Jesus não está preso à circunstância, Jesus não está preso à lei de homem, Jesus não está preso a estatuto, a liturgia religiosa. Quando ele quer abençoar, Jesus ele continua quebrando protocolo e se movendo para abençoar aqueles que ele ama. E você imagina aquela cena. Os discípulos estão abrindo espaço para que o cortejo fúnebre passe. A multidão está abrindo espaço. Jesus não. Jesus ele quebra o protocolo e Jesus começa a caminhar em direção ao cortejo fúnebre. Eu imagino as pessoas naquele dia olhando para Jesus e comentando: que desrespeito é esse? Que falta de respeito é esse com essa viúva que está sofrendo? Mas Jesus continua caminhando. E os discípulos, imagino eu, que começam a observar Jesus. Os discípulos, por muitas vezes, já foram surpreendidos por Jesus fazer milagre e ter atitudes que eles não esperavam e até mesmo questionavam. Eles começam a observar, e eu creio eles começam a conversar um com o outro. O que é que ele vai fazer agora? O que é que ele vai fazer dessa vez? E Jesus vai se aproximando. E Jesus encontra primeiramente com a viúva. E ele vai liberar uma palavra sobre aquela viúva. Ele vai dizer: não chores. Essa palavra não tem sentido. Como dizer não chores para uma viúva, mãe de um único filho, que está a caminho do cemitério para sepultar o seu filho? As pessoas olham, imaginam, que palavra é essa? A viúva recebe aquela palavra, mas para ela não tem sentido. Essa palavra não consegue silenciar o seu choro e a sua dor. Mas ela não sabia que aquele que estava ali presente era o único que poderia reverter o motivo da sua dor. E Jesus vai caminhando. E o texto vai nos dizer que ele toca no esquife. Ele toca no caixão. Alguns estudiosos da Bíblia vai dizer que ele não tocou no caixão. Vai dizer que ele tocou no defunto. Alguns estudiosos vão dizer que, como todos os escritores da Bíblia, sendo bons judeus, eles quiseram, como o judeu não podia tocar em coisa morta, eles quiseram limpar a barra de Jesus aí de palavras. Aí eles escreveram que Jesus tocou no esquife, mas alguns acreditam que Jesus tocou diretamente no defunto, porque ele iria trocar no esquife. O certo é que quando Jesus toca, o texto vai nos dizer que aqueles que vão trazendo o caixão param. O cortejo fúnebre para. Há duas multidões agora se encontrando. Um velório está parado. Um homem está tocando no esquife. Todo mundo está olhando para Jesus. Os discípulos estão olhando para Jesus. Lá no cemitério, o coveiro está com a cova aberta, aguardando o caixão para enterrar o defunto. É nesse momento que Jesus diz ao jovem: levanta-te. E o texto vai nos dizer que aquele jovem se levantou e falou. E o texto vai nos dizer que aquele jovem foi entregue à sua mãe. Os sonhos daquela mulher foram ressuscitados naquele dia. Juntamente com o seu filho, Jesus devolve a alegria. Jesus devolve àquela mulher o prazer de sonhar. Você pode imaginar que o tempo passou. Aquele filho suscitou descendência. E imagine agora uma reunião de família. Aquela senhora já presente, vó, quem sabe bisavó, com todos os seus parentes presentes, em volta de uma mesa.
E o que acontece na reunião de família é comida, e sempre existe aquele momento que se gosta de se lembrar das histórias, de casos passados, de algumas coisas engraçadas que passaram. E eu imagino aquela mulher, já de idade, contando essa história para os seus parentes e amigos que estavam reunidos ali, e dizendo como Jesus mudou a sua vida. E essa é a palavra de Deus para você essa noite. Esse mesmo Jesus, ele continua interrompendo o velório, interferindo, encontrando com pessoas, entrando no caminho de pessoas e restaurando os sonhos, restaurando o prazer de viver, restaurando a alegria. Uma certa vez, uma criança, ela se aproximou de um sábio mestre. E ela fez uma pergunta àquele mestre: mestre, qual o tamanho do universo? E o mestre, acariciando a cabeça daquela criança, olhando para o horizonte, disse: o tamanho do universo é tamanho do seu mundo. Aquela criança, ela ficou perturbada e fez outra pergunta àquele mestre sábio. Ela perguntou: mas que tamanho é o meu mundo? E o mestre, olhando para ela, disse: o seu mundo é tamanho dos seus sonhos. E com essa palavra eu quero lhe dizer uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás: sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Espírito Santo, como lemos na tua palavra, tu és aquele que gera essa manifestação na vida dos velhos. Eles voltam a sonhar. Eu sei que essa palavra vai alcançar muitas pessoas. Pessoas que são novas, mas estão velhos nas suas emoções, estão sofridas nas suas emoções e perderam o desejo de sonhar. Em nome do Senhor Jesus, eu oro que o Senhor ressuscite nessas pessoas os seus sonhos e devolva para ela a alegria e o prazer de viver. E que elas terminem os seus dias, Senhor, realizando seus sonhos, desejando e conquistando e conhecendo esse Jesus que ressuscita sonhos. Esse Jesus que deixa o coveiro esperando o defunto para ser sepultado. Esse Jesus está vivo, está em nosso meio. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Solta o louvor aqui. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda